Os irmãos também, que Deus abençoe vocês mais e mais, estão entendendo bastante também, estão dialogando. O que eu acho legal na nossa igreja agora, não estamos mais saindo do contexto da lição. Teve um tempo que nós saímos muito do contexto da lição, e isso a gente perdia muito tempo. Agora a gente já conseguimos, com o poder do Espírito Santo, fixar no conteúdo, na mensagem mesmo central de cada dia. Isso é bom, isso é maravilhoso, é enriquecedor. Então aí você entende, o irmão entende, o outro entende. Porque quando nós fugimos um pouquinho da lição, até o irmão que estudou a lição, ele fica perdido. Eu falei, mas eu estudei a lição e não vi isso na lição. Será que eu passei despercebido? Você vê, meus irmãos, como que Deus é maravilhoso, e a nossa igreja de professores e os alunos, né, que estão conversando conosco, já estão só num só propósito, num só pensamento. Então, cada um tem que seguir, cada um complementa a mensagem que está sendo dita. Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem um pouco objetiva, porque só a mensagem da lição, da escola sabatina, a gente já poderia se despedir. Foi muito boa, muito inspirada, mas não é assim que funciona. Não é assim, nunca foi assim. Termina a escola sabatina e tchau, e já acabou. Não, agora existe agora a palavra de Deus, né? Agora, a palavra de Deus, mesmo que seja ela um versículo, ou que seja um estudo, a gente se sacia. Agora a gente tem que se saciar da palavra de Deus. Fico feliz de estar aqui no púlpito. Fui convidado pelo Amaral, era o dia do Amaral. Se o Amaral disse, Valtinho, prega para mim hoje, talvez eu irei como disse? Nossa, como que eu vou viajar? Para o quê? Viajar, Talvez eu vou viajar, meu Amaral, talvez eu também vou sair. Mas eu não tenho certeza se eu vou sair. E ele também não tem certeza se eu vou viajar. Então fica assim, cada um prepara um. Na falta um tem dois. E aí nós ficou lá fora tirando pedra, papel, tesoura, caiu em mim. Meus queridos, gosto de ler para vocês, vamos estudar um pouquinho. Sabe quando a gente está olhando uma coisa lá no horizonte, ou está procurando e fica os olhos e fica olhando, de repente alguém te chama a atenção e você olha, a hora que você volta a ver, querer ver aquela pessoa e não vê mais? Já aconteceu isso com vocês? Seja onde quer que seja no quintal, ou no horizonte, ou além, você, olha que legal, mas fulano, aí você, lá, sumiu. Ou quando a gente está vendo um avião, né? Nossa! Aí você está olhando, eu vou olhar até ele subir. Aí você está olhando, você consegue olhar, e de repente irmão, aí você olha, já subiu o avião. Aí você procura, achei o avião de novo, achei. Já brincaram assim? Também já brinquei, já gordinho. Também já. A lição foi boa porque foi uma lição. O sermão vai ser mais ou menos isso. Ficar nos nossos olhos. A palavra de Deus que quer trazer para nós nessa manhã está em Hebreus, capítulo 12. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 12. Em Hebreus capítulo 12, nós lemos assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa aqui que Hebreus, Paulo está falando, uma realidade que acontecia no tempo dele. Não é uma realidade que acontece no nosso tempo? Será que
grande nuvem de testemunha nos rodeando para nos tirar da palavra de Deus, para nos derrubar da presença, para tirarmos o foco de Jesus Cristo. Mas ele fala, a gente está tentando perseverar, correndo para a carreira que é nos proposta, e existe algo por trás disso, querendo que nos faz desistir. A gente vê que a nossa igreja, ao passar dos tempos, alguns desistiram da carreira que era proposta. No verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vocês querem vencer o pecado? Vocês querem viver em santidade? Essa é uma pergunta. Todos querem. Se nós não queremos, nós não estaríamos aqui. Mas o autor do livro, inspirado por Deus, ele diz: olhemos firmemente para quê? Deus. Você quer correr correr com perseverança a carreira que foi nos proposta? Sim, mas se nós não olharmos para o alto, em Cristo Jesus, nós não teremos essa carreira concluída. Mesmo em muitas vezes sentindo dor, meus queridos. Então a palavra de Deus disse assim, para mim e para você nesta hora: olhe firmemente para o autor e consumador da fé, da sua fé. Ele diz: olhe. Lembra que eu disse do avião, ou de uma coisa que você está olhando, e de repente alguém te tira a atenção, e aí você tenta olhar, já subiu, cara, eu estava vendo, olha, eu vou ver aquela estrela cadente até o fim. Aí já passou. O apóstolo Paulo disse: irmãos de Colina, olhe firmemente para o autor e consumador da vossa fé. Ele diz: olhem para Jesus. Não basta nós dar uma olhadinha só. Não basta nós dar uma piscadinha só. Não basta, meus queridos, nós vimos só aos sábados à igreja, ouvir sermão, ouvir a música e achar que já está suficiente. O apóstolo Paulo diz: não basta. Você vem ao sábado, ouve o sermão, ouve as músicas, gosta das músicas, mas já está o suficiente. Você comeu e não saciou. O apóstolo Paulo diz: não basta. É claro que se eu vim aos sábados, nos cultos, tem sim o seu valor, tem sim o meu valor, mas não basta, isso será só uma olhadinha. O apóstolo Paulo diz: olhe firmemente. Toda olhadinha que a gente dá para o Senhor é bom. Uma lidinha, na correria, eu estou correndo, estou atrasada. Pega a Bíblia superficial, dá uma olhadinha, lê um versículo, já vai trabalhar e passa o dia inteiro sem conexão com Deus. Não basta. Isso quer dizer que você deu uma piscadinha para Jesus. Jesus não quer uma piscadinha. Não basta. E toda olhadinha, mesmo que seja na piscadinha para o Senhor, já traz alegria ao coração do nosso Senhor Jesus. Mas Ele quer algo melhor. Jesus quer comunhão. Jesus quer intimidade. O que Deus quer conosco, meus irmãos, é mais que uma olhadinha, mais do que uma piscadinha, mais do que uma namoradinha.
Rapidinho, o que Deus quer comigo e com vocês é um relacionamento duradouro, um relacionamento profundo e intenso. É isso que Paulo está dizendo. Será que nós estamos sendo superficial a nossa fé? Paulo diz, olha, só não pisca. Colhe o seu olho em Cristo. Não deixe que ninguém te distraia. Não deixe as coisas mundanas te distrair. Lembra das coisas, do modo que eu disse? Por isso que Paulo disse, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. E encare Jesus de olho em olho, cara a cara, todos os dias e todas as horas, porque os dias já são maus. Nós não sabemos se acordamos. Eu sei que eu durmo, mas eu não sei se eu vou acordar no outro dia, meus filhos. Quem me acorda é Deus. Quem nos acorda é Deus. Se você não tirar os olhos daquele avião, você vai ver ele até o último momento. Se você não tirar os olhos daquela coisa do horizonte que você está vendo, você consegue contemplar até o último momento. Mas se você se distrair, ele passa. Se você não tirar os olhos do Senhor, assim como ele venceu, você também vencerá. Mas para isso vocês precisam olhar firmemente, meus queridos, para Jesus Cristo. Quer a vitória? Fixa seus olhos em Deus. Quer o reino dos céus? Não deixe que ninguém tire o seu foco. E continue avante. Continue olhando, por isso que eu comecei com os pés na terra e os seus olhos focados em Cristo Jesus. Porque aquele que começou a obra em vocês e começou em mim, há de terminar, há de concluir com a palavra: vinde bendito de meu Pai e possuir por herança. Olha que maravilha! As coisas acontecem durante a nossa estadia aqui na terra, meus queridos. A gente entristece, a gente fica feliz, é igual uma montanha russa. Eu sempre gosto de mencionar dentro de 24 horas, e aí tem as horas que a gente dorme, dentro de aí, como aí 12 horas que a gente está acordado em relacionamento com a pessoa, a gente fica feliz aí 4 horas só, e depois a gente aí entristece. Uma notícia na televisão nos entristece, uma notícia na cidade nos entristece. O cristão verdadeiro que tem um foco em Cristo Jesus já diz: Pai, volta logo. Esse mundo não está muito agradável para o cristão verdadeiro. Mas aquele que consegue desviar o olho de Cristo Jesus ainda acha o mundo atrativo. Estamos caminhando para um mundo mais atrativo, mais gostoso. A escola sabatina mencionou as coisas boas que Satanás jogou para Eva. Não deixe que aparentemente as coisas boas do mundo nos tire o foco. Sim, eu tenho que trabalhar. Sim, eu tenho que ter as minhas coisas. Sim, eu tenho que casar. Sim, eu tenho que estudar. Sim, mas o foco tem que ser em Cristo Jesus. Não perca o foco. Meus irmãos, porque um dia, se você perder o foco, um dia você não vai conseguir contemplar alguém que há de vir. Porque no dia presente, no futuro presente, a gente vamos ver uma nuvem pequenininha.
do tamanho da mão de um homem. Se hoje eu não conseguir ter foco em Cristo Jesus espiritualmente, não vou conseguir vê-lo pessoalmente. Eu fico imaginando os anjos, todos os dias, com aquele foco. Sabe qual é o foco dos anjos? Tocar e ensaiar a mesma música de quando Jesus voltará para nos buscar. Você imagina o foco? Não, então tá, vamos melhorar. Toda vez a mesma música da volta de Jesus. Foco. Isso se chama foco. Abraão andava na terra que Deus o prometeu, mas o foco dele qual que era? Mansão celestial, Canaã celestial. Nós devemos andar como Abraão andou, com os pés na terra, mas o foco e a mente no céu. Porque se assim não for, quando essa nuvem pequena do tamanho da palma da mão de um homem tomar forma e vai crescendo, e ela ir crescendo, ela vem por baixo trazendo escuridão e por cima trazendo uma luz tão grande que a humanidade não vai conseguir olhar. E aí de repente vocês vão ver muitos e muitos anjos. E aí um barulho muito grande, que são barulhos da música que eles ensaiaram, que para nós não conseguimos entender. Se você perde o foco hoje, você não estará apto para ver Jesus, e aí você vai se enquadrar naquelas pessoas que, ó montanha, ó rocha, ó pedra, cai sobre mim e me esmaga, para que eu não vejo. Você está vendo, meus queridos? Uma coisa leva a outra. Quando a gente começa a deixar o Espírito trabalhar na nossa vida. Alguns dias eu tenho pensado assim, chega, se eu quero fazer algo, eu tenho que deixar Deus fazer na minha vida. Não, eu tenho que começar a fazer. Se Deus tem um propósito na minha e na sua vida, a gente já tem que começar a fazer isso. Não esperar, porque pode ser tarde. Aí, aqueles homens que não conseguiam contemplar, tirou o foco de Jesus, hoje pede para que as montanhas o esmagam ou espremem, para que eles não vejam mais o rosto do Cordeiro que está no trono sentado, e a Bíblia diz: quem nos poderá nos salvar agora? Enquanto isso, o povo de Colina está de braços abertos, contemplando, porque não tirou o foco desde hoje, dizendo: eis o meu Salvador, que há tanto tempo eu esperava, que há tanto tempo eu aguardava, eis a minha salvação, exultaremos e alegramos. Mesmo que o meu irmão Cid está do meu lado, eu nem vou olhar para ele nessa hora, porque o meu foco ainda continua, e ele não vai olhar para mim, porque o foco dele continua ainda em Jesus dizendo as mesmas palavras. Enquanto isso, atrás de mim, atrás deles, vão passar as pessoas: ai, mate-me, ó pedra, cadê um buraco, tentando se esconder. E aí vemos Jesus, e hoje, como é um dia triste para a minha família, naquele dia, Jesus dirá: levantai-vos, filhos benditos, despertai-vos. O lugar mais triste do planeta Terra será agora o lugar mais alegre, porque das suas tumbas, dos seus túmulos, levantarão as pessoas guardadas lá. Tenho certeza que a rua será também levantada. Lá tenho certeza que tem ente querido de vocês que serão levantadas. Então será o lugar mais feliz naquele exato momento, o lugar mais de alegria. E quando um sai do túmulo, o outro está saindo, e o foco em Jesus, meus queridos. E aí nós, os que não morremos, vendo aquela cena maravilhosa, os mortos que ressuscitou indo para Jesus Cristo, e nós depois sendo transformados
Por que nós não perdemos o foco? Porque vocês guardaram firmemente a fé. Porque vocês creram no mantenedor. Porque vocês não só piscaram para Jesus. Porque vocês não só deu uma olhadinha para Jesus. Vocês teve comunhão. Vocês teve intimidade. Não é assim que a lição fala? Vocês o conheceu. Vocês o alegraram. E eles te alegraram. Então Jesus nos leva para o céu. E lá a gente veremos, reinaremos com Ele por 1000 anos. E lá a gente veremos muitas pessoas. Olha que maravilha quando a gente lá já sentado lá no céu e conhecendo e procurando os nossos entes queridos e vendo os nossos entes queridos ressuscitados e andando, procurando, de repente nós se para com um homem, um ser maior do que nós e uma mulher muito bonita, maior do que nós, Adão e Eva. E Jesus o chama porque ele estava meio acanhado, porque ele olha, nossa, que multidão, quem são estes? É a pergunta, meus queridos. Quem são estes? Adão meio acanhado, Jesus os chama. E quando Jesus o chama e vai para abraçá-lo, Adão veja algo em Jesus. Adão veja suas mãos perfuradas. E Adão então entende o que ele fazia. Então aqueles cordeirinhos simbolizava a tua morte. E aí Adão não quer abraçar Jesus. Adão tira a sua coroa, põe nos pés de Jesus e adora. E cai de joelho em joelho. E Jesus o levanta, ele o abraça. E diz, essas feridas foi feita na casa de amigos meus. Nesse exato momento, Jesus pega a coroa e põe na cabeça de Adão e diz, as nossas tormentas, as nossas aflições, os nossos pecados estão acabados. Então assim, nós entendemos que não vai ter mais câncer, nós entendemos que não vai ter mais tristeza, nós entendemos que não vai ter mais sofrimento, nós entendemos que não vai ter mais órfãos, nós entendemos que não vai ter mais viúvos e viúvas, nós entendemos que agora é alegria eterna será coroada nas nossas cabeças. Meus queridos, Deus tem nos dado de graça. Se nós se perdemos porque queremos. O mundo e Satanás querem nos levar para a ruína, mas para nos levar para a ruína, ele cobra. Você já entendeu? Para ir numa balada é cobrado, para beber, morrer de cirrose, é algo, você tem que beber, para você ir no prostíbulo tem que pagar, é tudo pago, e ainda nós pagamos para morrermos eternamente. Prazeres, são prazeres. Jesus diz, aquele que está ligado ao mundo, assim como o mundo passa, não ameis o mundo. Olha, pastor Paulo, não ameis o mundo, meus queridos. As coisas do mundo é concupiscência da carne. Sabe o que quer dizer concupiscência da carne? As coisas do mundo são desejo da carne. Aquele que ama o mundo mais do que Deus, assim como o mundo passa, esse passará juntamente com o mundo. Mas ameis aquele que é o dom da vida, assim como ele é eterno, nós seremos eternos. E nessa manhã, meus queridos, Deus possa nos abençoar. Deus possa nos dar força, que Deus possa nos dar energia e mais visão espiritual para que nós não percamos o foco. As coisas ruins acontecem. Aconteceu para Jesus? Não aconteceu?
Quantas chicotadas, espinhos. Nós passamos a Semana Santa refletindo o amor de Jesus e o sacrifício por Ele, por nós. Você imagina uma coroa daquela na sua cabeça, uma cruz pesada que nem era dele, literalmente de Barrabás e espiritualmente minha, um sofrimento que não era dele, mas Ele amou-nos tanto que não importou, foi até o fim. Você acha que a vida de Jesus foi boa? Não foi. E Ele era o Filho de Deus. Agora muitas pessoas acham que ser cristão tem que ter a vida boa. Todas as coisas cooperam para o bem. Você está entendendo, meus queridos? Enquanto eu tiver o foco em Cristo Jesus, Ele estará do meu lado. Mesmo que se eu estou com uma doença terminal, mas o meu foco é Jesus. Eu vou entender, Senhor, faça a sua vontade. Se for para que o Senhor me estabeleça nesse reino e perder a vida eterna, eu não quero. Leve-me. Você está entendendo? É assim que nós devemos fazer de hoje em diante. Se eu estou focado em Cristo Jesus, é 5 por 1, 8 por 1, sei lá quanto por 1 lá. A palavra de Deus diz que não passarei fome, que quem vai nos sustentar é Jesus. Amém. Com a herança do seu pai Jacó. Jacó foi um homem mais rico depois de Jó, do Oriente. E ele diz: eu te sustentarei com a herança do seu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Não foi nem Isaías, foi Deus. Fala Isaías para eles: se guardares os meus mandamentos, se fazeres o meu sábado deleitoso, santo e justo, não passará fome. Tem pessoas aqui com 50 ou mais de adventista. Nunca trabalhou no sábado, passou fome? Não. É mais próximo de quando era antes, que não era da igreja. Deus o abençoa. Porque Deus não é mau. Porque se Deus pede algo para mim, é para o meu bem, é para a minha prosperidade. Mas eu vejo que isso não é bom materialmente. Meus queridos, estamos desencadeando nos tempos difíceis nesses. Vocês acham que quando eu entrei na igreja, falava de tempos difíceis? Já era difícil, né, irmão? Quando o senhor entrou. É o mais, o Zequinha, acho que é o mais velho, não é? Já falava. Agora já era difícil. Agora nós estamos nos mais difíceis possível, porque quando a Bíblia diz que o justo viverá pela... O que vocês entendem disso? Que o trem vai ficar tão ruim, tão... Você acha? Só por Deus. Aí sim o justo viverá pela fé. Mas por isso é o foco. Se nós estivermos o foco hoje, no dia da colapso, no dia do colapso mundial, aí o justo vai viver pela fé. Porque focou hoje. Não tem água, acharás água. Não tem comida, acharás comida. Porque quem vai nos servir? Os próprios anjos. Que Deus seja louvado, que Deus possa crescer em mim mais e mais a minha fé. Que a minha fé, quando eu comecei a ter os mesmos estudos lá há muito tempo atrás, possa ser recriada, ressurgida. Porque com o passar dos anos aí, falaram de casamento, não falaram? Alexandre, falou de casamento? Nossa, como é gostoso os primeiros anos de casado. Oh, maravilha. Apaixonados, tudo é maravilha. Com o passar dos anos e anos e anos, o que acontece? Seja sincero. O que acontece? Hã? Fica o quê? Seja sincero. Outra coisa, outra palavra. Fica o quê? Não, nem larga. Outra coisa, fica o quê? Desgaste. Desgaste. Outra palavra fica monótono. Outra palavra fica, como que diz, chato.
no casamento, mas a Bíblia também é um casamento. Comunhão, felicidade. Se nós tivermos foco no noivo, jamais terá desgaste. O casamento nosso aqui na terra, meu e da minha mulher, só tem desgaste quando eu tiro o foco dela, quando eu tiro o foco da felicidade, quando eu não coloco mais ela prioridade na minha vida, quando eu não ponho mais o meu esposo como prioridade na minha vida, como o primeiro na minha vida, começa a ter desgaste. Quando eu não ponho mais Jesus como prioridade na minha vida, como o primeiro, começo a ter desgaste. Começa a viver namoro vital. Tanto faz como fez. Sabe, o marido, a mulher está falando, o marido já está fazendo caminho. O pregador está pregando, irmão. Desgaste. Maridão, foco, independente de quem prega, olha a palavra de Deus. Que assim, por isso, meus queridos, a palavra de Deus nos ensina muito, e muito se nós pararmos e dizer, o Espírito Santo é Deus, não é? Que Deus vive dentro de mim. É o único Deus que vive dentro de mim, é o Espírito Santo. Deus Filho vive no santuário intercedendo por mim. Deus Pai no trono perdoando-me. Mas quem vive dentro de mim, me caminhando, me fazendo arrepender, me fazendo entender? Deus, Espírito Santo, dentro de mim. Por isso que fala, se ouvires, ouve a tua voz, não endureçai o vosso coração. Não entristeceis o Espírito. Que Deus seja louvado, que Deus possa enriquecer cada irmão, cada família, que a partir de hoje, tanto eu como vocês, mantemos o foco. O foco é de toda a cidade de Colina para o céu. Para terminar, louvaremos a Deus. Minha fé bem segura está. Bem segura está sua fé, irmão, mesmo quando em tempo de aflição, o seu barco vai firme na areia, o perigo está no grande mar. Se minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo e em seu amor, ele triunfa sobre o tentador. Mesmo sobre grande temporal, minha embarcação não sofre mal, ela bem segura navegará, porque Cristo mestre nele está. Se minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo em seu amor, ele triunfa sobre o tentador. Quando a morte enfim vier chamar, hoje há excesso sobre o mar. Mesmo assim, com fé, não terei temor, estará contigo o Salvador. Se minha fé bem segura está, firme em Jesus continuará, confiante em Cristo em seu amor, ele triunfa sobre o tentador. Já vislumbra a paz desse povo além, a celestial Jerusalém. Lá irei morar com Deus
Grandioso Deus, mais uma vez queremos te rogar, queremos te agradecer, Pai querido, por nos manter firme, Pai, em Ti, Pai. Querido Deus, se continuarmos focados em Seu amor, focado, Pai, na Tua volta, assim, focado na obediência também, no testemunho que aqui o Senhor tem pedido para que nós damos, Pai, assim nós venceremos o tentador, Pai. Queremos te pedir uma santa bênção para essa amada igreja, Pai. Ao nos despedir para os nossos lares, Pai, protege-nos, Pai. Nos dá um feliz sábado, um restante de sábado para cada um, Pai. Que a sua paz e o seu santo e bom Espírito esteja conosco. Amém. Faz-nos forte cada dia, Pai. Faz-nos bons também para os nossos próximos, Pai. Para que eles possam ver em nós o verdadeiro amor de Cristo Jesus, Pai. Amém. Faz mais-nos semelhante a Ti, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.